O estado do Piauí tem belezas naturais e isso ninguém pode negar. Quem conhece, seja daqui, seja de outras cidades ou de outros estados, sabe, Piauí tem essa característica de ter belíssimos cartões postais. O estado do Piauí tem outros potenciais e características muito peculiares. Teresina, capital que não está no litoral, e um belo litoral. Mas será que isso basta para que se seja uma potência, por exemplo, no turismo? É o que nós vamos conversar hoje aqui no nosso Jornal do Piauí com Antônio Carlos Castro Giovanni, doutor em comunicação social, geógrafo e que está trazendo para o Piauí uma palestra a respeito do tema. Doutor Castro Giovanni, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, obrigado pelo convite, muito gentil, muito obrigado por estar aqui também no Piauí. Imagina, muito obrigado, senhor, por ter vindo. Olha, a pergunta que eu faço inicialmente é o seguinte, um estado, um lugar, ele nasce para ser ponto turístico ou isso é uma construção? É algo que a gente consegue fazer e transformar? Excelente pergunta. Na realidade, ele tem, obviamente, seus atrativos, mas ele precisa ser produzido, ele precisa ser transformado efetivamente, né, através de conhecimento, através de promoção, precisa ter produtos para vender efetivamente. O que todos nós queremos com o turismo também ganhar dinheiro e também mantermos os nossos atrativos, nosso patrimônio. Mas é uma estratégia de comunicação, de marketing, como é que funciona isso? Fundamental, comunicação. Bom, comunicação é fundamental para tudo, está aqui o programa, efetivamente, mas marketing também, obviamente, é que o turismo, ele nasce interdisciplinar, ou seja, é um campo de um conhecimento, né, que por si só já é interdisciplinar. Não só a cadeia produtiva do turismo, mas os diferentes campos do conhecimento que ele precisa. Então, o marketing é um conhecimento fundamental. Na verdade, a comunicação é fundamental, assim como é a geografia, assim como é a biologia, a ecologia, a arqueologia, são todos campos do conhecimento importante. E os gestores, os políticos, eles precisam saber disso. Tá? Eu sempre digo, é de muita responsabilidade para um secretário, ou municipal ou estadual, né, ser secretário de turismo. Porque ele tem que ter esse conhecimento e ver, né, como eu posso ofertar, como eu posso oferecer do melhor. Agora, para eu vender a minha casa, primeiro eu tenho que me apropriar da minha casa. E como é que a gente se apropria? Quando o senhor fala isso, o senhor está falando da população se apropriar da própria casa ou as autoridades? Ambos, né? Quer dizer, primeiro, nós temos que desenvolver políticas, talvez, educacionais, né? Políticas de incentivo para aqueles gestores ou para aqueles cidadãos mais próximos, né, dos visitantes, na verdade, e, obviamente, outros segmentos que nós vamos ter que trabalhar constantemente. Turismo é algo que é dinâmico. E como todo processo dinâmico, nós temos que estar constantemente reavaliando, reincentivando e promovendo. Agora uma pergunta. Existem ideias que se formam a partir dessas estratégias, por exemplo, de comunicação. O camarada quer um destino. Aí ele vê no bonitos folders, pessoas falando sobre. Sim. Chega lá, é uma decepção para ele. Claro. Uma boa estratégia sustenta mentiras do turismo? Não, obviamente que não. Não. Até porque esse endomarketing, esse marketing de boca a boca, ele é muito mais poderoso, não? Quer dizer, tu gastas uma fortuna para promover um destino e, às vezes, um sujeito, um cidadão, um visitante, que tem uma influência muito grande, não? Ele acaba indo lá, se decepciona e acaba destruindo efetivamente. Foi ou é um fenômeno pós-redes sociais? E como é que as redes sociais... Agora estamos falando das redes sociais, que, de novo, é um outro espaço, né? Nós também temos que ler a rede social como um espaço de oportunidades, ou não, tá? Ou de destruição de oportunidades. Também é uma outra questão que nós temos que lidar. Quando nós trabalhamos hoje com comunicação, além dos agendamentos que existem, nós temos que trabalhar também com essa comunicação das redes sociais. Nunca foi tão importante para o turismo como agora. Então, aí, por exemplo, né, essas empresas que locam, né, enfim, e várias empresas que fazem ranqueamentos de serviço, de qualidade. Os gestores, eles precisam estar atentos a isso, eles precisam cuidar disso. Tá? Agora, o senhor é do Rio Grande do Sul. Sim. No Rio Grande do Sul, as agências de turismo, por exemplo, elas estão prontas para vender todo o país. Como é que um estado pode, por exemplo, entrar ou oferecer as suas potencialidades numa agência de turismo?
É um papel que a agência precisa fazer ou é um dever do Estado fazer essa promoção? Do Estado. Isso é do Estado, Estado. O Estado tem que buscar promoção, o Estado tem que buscar aproximação com essas agências. Né? Por exemplo, eu fiz uma breve pesquisa antes de chegar aqui, no meu estado, no Rio Grande do Sul, e eu não encontrei nenhuma operadora que tivesse qualquer produto que ofertasse o Piauí. Tem o Maranhão, tem o Ceará, tá? Mas Piauí não, nenhum. Tá? Nada tinha de produto. Nós é que temos que corrigir isso. Claro, acho que vocês precisam corrigir, se valorizar, né? E buscar, obviamente, a promoção, participar de feiras, mas vender efetivamente o que existe potencial. E aí tem assim, ó, tem desde pequenas ações como, né, como por exemplo, instruir, formar os taxistas, os modelos de aplicativo, quer dizer, né, o receptivo do próprio aeroporto. E são pequenos detalhes, que vai estabelecer uma rede, efetivamente, de conhecimento e de necessidade que o turista vai sentir de estar aqui. Quer dizer que cada piauiense na sua região deve ser um agente do seu próprio município. Com certeza. Agora, como é que a gente soluciona isso? Educação. Como é que a educação entra num processo como esse? Primeiro que a educação, primeiro que a parte formativa, né, escolar, nós temos que trabalhar com algumas habilidades, como habilidade, por exemplo, como a questão da observação e principalmente a valorização do patrimônio. Isso é algo importante, né, que alguns estados está sendo feito e que eu não conheço assim com profundidade a educação do Piauí. Aí tu me perdoa, né? Mas é algo que nós temos que fazer, que é deixar de querer se comparar com os outros, né? Por exemplo, os brasileiros ainda, muitos, eles vão para a Europa, vão aos Estados Unidos e não vêm, por exemplo, ao Piauí ou ao Rio Grande do Sul. Tá? E olha a riqueza desse país, a riqueza deste estado. Então, no momento que nós temos uma educação que trabalhe com a patrimonização, com o valor do patrimônio, porque, por exemplo, o Parque das Sete Cidades, ele é meu enquanto piauiense. O Parque Nacional Sete Cidades. Desculpa, sim, né? Ele é meu enquanto brasileiro, então eu preciso, né? Teresina, eu estou encantado com Teresina. Tá? E tu vês, enfim, existe uma certa construção do Brasil que são representações de que alguns estados brasileiros, inclusive o Piauí, lamentavelmente, parece que é atrasado, parece, né? E eu estou surpreso com a beleza de Teresina. Pois é, agora, o olhar do nativo, ele não é pouco treinado? O cara acha que ele está no cotidiano dele, ele não olha. E tem um pouco de um elemento que eu acho interessante. Porque a pessoa pode dizer que aqui é um bom destino turístico, ele tem que ter uma autoestima interessante, né? O camarada só faz propaganda de si mesmo se ele acreditar nele mesmo. Como é que se resolve a autoestima para se vender bem uma região? Bom, aí também tem vários modelos, mas primeiro, como falei, uma educação patrimonial. Isso é importante. Trabalhar com os professores, por exemplo. Estou dando um exemplo, né? Trabalhar com promoções, não só pensar em grandes eventos, mas promoções de patrimônio cultural, patrimônio natural, que é muito importante, certo? Trabalhar com o quê? Trabalhar com certas possibilidades de destaque que existe no Estado. Uma outra coisa importante é que o Piauí volte para si. Tá? Como eu disse, o Piauí precisa respirar, particularmente não ficar usando o oxigênio do Maranhão ou do Ceará. Entendi. Maranhão e Ceará, essa aproximação, ela não pode ser uma vantagem? Pode, se vocês souberem trabalhar. Tá? Quer dizer, quando eu chegar ao Ceará, quando eu for ao Ceará, eu preciso o quê? Eu preciso sentir que eu não conheci o Nordeste se eu não, né, estiver também vindo ao Piauí. Entendi. E aí também tem a necessidade de trabalhar juntos, quem sabe, né? Os três estados, destinos comuns. Claro. Inclusive tem alguns destinos, né? Destinos Caminho das Águas e tudo. Eu acho que tem que promover, né? Tem que fazer promoção. Agora, eu quero agradecer ao senhor, Antônio Carlos Castro Giovanni. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. A palestra acontece hoje à tarde. Hoje à tarde na Universidade Federal do Piauí e na sexta-feira na Universidade Estadual do Maranhão, em Caxias. Tá. Então, Universidade Federal do Piauí, o setor exatamente, professor? No programa de pós-graduação em Geografia. Pós-graduação em Geografia. Então, lá no Departamento de Geografia, você busca as informações lá na Universidade Federal do Piauí para participar da palestra do doutor Antônio Carlos Castro Giovanni. E aí no Maranhão, na Universidade do Maranhão, em Caxias, na sexta-feira. Isso aí. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado.